Bom dia, às 7h59. Hoje aconteceu uma coisa inusitada. Peguei o celular agora de manhã, eu tinha colocado para carregar, só que não carregou. Então eu tô com 5% de bateria no meu celular e eu falei, e agora? Tem live, como é que eu vou fazer? Daí eu lembrei que eu tenho um outro celular e o outro celular estava carregado 100%. Então eu tô muito interessante porque eu tô em duas telas. E vamos lá. Aqui eu tô em outro endereço. Não tô no mesmo endereço. Num eu tô no endereço que eu falo com vocês, Débora.gang, e no outro eu tô no Débora Família e Amigos. Então, se não gravar, não vai gravar no outro e tá garantido, depois eu passo. Porque pra gente não perder, né, o dia de hoje. Então, nós estamos aqui lendo o livro Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos, mas absolutamente real de agora, né? Atual. A palavra escapou. Super atual. Então, eu tô lendo cada dia um verso e com o olhar sistêmico, com o nosso olhar de hoje e o nosso olhar sistêmico, né? Então, hoje nós vamos ler o verso 14. Hoje é o 19º dia que nós estamos lendo. E verso 14, capítulo 1, verso 14. E o verso completo diz assim: Tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. É o verso que ele coloca. Oi, quem está entrando no outro endereço, obrigada. Probleminhas aqui de celular. Mas a gente sempre dá um jeito, né? E vamos lá. Vou reler porque eu interrompi. Então, tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição do espírito. Vou tirar esse... Ui, perdão. Deixa eu lugar. Só um minuto. Aqui eu botei 2 celulares, porque com medo de um não apagar no meio do caminho. Então vamos aqui. Salomão olha o mundo que está em volta dele e ele está vendo o que está acontecendo no mundo em volta dele. Ele está analisando isso, né? Então ele fala que tem um esforço grande da humanidade, que tem obras, tem conquistas, tem coisas acontecendo constantemente no mundo, mas ele não se encanta com isso. Ele suspira e diz que é tudo vaidade e tudo aflição do espírito. Lembrando que ele está escrevendo esse livro no final da vida dele, né? Então ele já teve as glórias, já teve 1000 esposas, já teve conquistas. Ele é o grande rei de Judá, que era a potência na época. E daí ele saiu desse papel para estar aqui conversando com a gente, né? Então ele fala, nesse momento da vida dele, ele enxerga tudo como tudo é vaidade e aflição do espírito. Pode parecer uma frase bem amarga, né? Eu tô aqui explicando para vocês, nossa, não se assustem, parece... eu derrubei café aqui. Ups. Coisas acontecem no dia a dia. Pode parecer amargo, mas a gente tem que reconhecer que é lúcido isso que ele está falando, né? Ele percebe que por trás de todas as ações, ou
humanas, todas, não vou dizer 100%, mas das ações humanas, tem uma ansiedade, tem mais ansiedade do que sabedoria, do que serviço. Vamos explorar isso um pouquinho mais, né? O que ele está dizendo assim, que a gente, que a busca mais validação do que entrega verdadeira. Então, vamos olhar para essa frase do rei Salomão com um olhar sistêmico. Quando uma pessoa faz tudo certinho, né? Mas mesmo assim não sente paz. Ela constrói, ela serve, ela cuida, ela trabalha. Mas atrás de tudo isso que ela faz, a motivação dela não é aquilo que ela está fazendo. Ela está fazendo aquilo para agradar, para as pessoas dizerem, olha como você é legal, olha que legal que você está fazendo. E as pessoas normalmente não falam nada disso. Então a pessoa se sente não aceita, porque tudo que ela está fazendo é para ser aceita. Então isso constantemente gera um cansaço profundo, cansaço da alma, porque é uma alma que não está sendo vista. Ela está ali para ser usada, está sendo usada pelo corpo, pela mente, mas ela não está sendo vista. Qual é a motivação dessa alma nessa vida, né? Então, eu estou fazendo um curso, uma outra formação, que chama Contoterapia. E ele ele é baseado no livro, não sei se vocês conhecem, As Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkolas Estes. E ela é junguiana. Então, eu estou entrando em contato com toda essa filosofia do Jung e que tem muito a ver com a sistêmica. Então, eu vou começar a trazer para vocês, como eu estou com os 2 livros abertos, vamos trazer os pensamentos do Jung também. Então, para o Jung, esse cansaço vem do ego inflado que começa a colapsar, né? Quando o self bate na porta, né? Eu quero autenticidade, eu quero verdade, eu não quero aquilo que você diga, aquilo que os outros querem ouvir. Diga aquilo que você sente, né? Eu chamaria isso de colapso de desempenho, né? Quando a gente percebe que aquele aplauso, mesmo quando vem, ele não alimenta o nosso coração, não é suficiente, não deixa a gente fiz alguma coisa boa, entendeu? Fica sempre a sensação de que falta. Tive uma paciente que veio me procurar em pânico, né? Crise de pânico. Então, ela foi uma filha super boa aluna, super boazinha, fazia tudo certinho, os pais maravilhosos, ela fez uma carreira brilhante, era superintendente de um banco, casada com um homem legal, de bem, ela não tinha queixa, era uma mãe dedicada, tinha um casal de filhos, tudo direitinho. Mas toda vez que ela estava sozinha, ela disse para mim que ela tinha essas crises de pânico. A alma dela estava cansada, né? Então, na terapia, a gente percebeu que ela estava tentando... Ela percebeu a história, quer dizer, ela trouxe a história da mãe dela que tinha sido abandonada pelo pai, por motivos que não importam aqui. Então, ela sendo boazinha, não dando trabalho, sendo perfeita, ela estava compensando essa mãe que foi abandonada pelo pai para não, na fantasia infantil, a mãe não seria mais abandonada, nem ela nunca seria abandonada, porque ela fazia tudo certinho. Então, tinha uma vaidade atrás disso, escondida, né? Fazer certinho para não ser abandonada, né? Não era porque eu tenho prazer de fazer, né? Não, agora eu vou tomar um golinho de café. Por puro prazer. Prazer de sentir esse café quentinho passando aqui dentro, entendeu? Isso é movido por prazer, por uma emoção, um sentimento meu.
Não porque eu quero agradar vocês e quero dizer, olha, tomem café, entendeu? É a diferença, né? É uma verdade camuflada. Então, ela tinha fantasia que se ela fosse perfeita, a mãe dela nunca ia sofrer e ela também nunca ia sofrer. Porque se ela fizesse tudo direitinho, isso é o que Salomão chama de aflição do espírito, né? Outra história também muito, muito interessante, eu estou entrando na internet, tem, sei lá, 1 ano e meio que eu estou aqui na internet, e aí eu conheci uma vez me chamaram para uma entrevista de um podcast, e era um influencer, né? Ele tinha milhares de seguidores nas redes sociais, ele falava de produtividade, de metas, de performance, mas depois da entrevista ele me contou que ele sofria de insônia, não conseguia dormir. Eu falei, bem, vamos fazer terapia, vamos fazer a constelação, vamos olhar para isso. E aí apareceu que não sei se era bisavô ou trisavô, mas lá atrás era lenhador. Eles vieram da Europa. Ele era lenhador e tinha tido, enfim, alguma história onde ele era leal a esse trisavô que não tinha sido, que tinha que fazer as coisas. Isso tudo é interpretação, eu não sei. Ele era leal a esse trisavô lenhador, inclusive ele carregava um peso imenso no ombro, que depois ele me contou que depois da constelação acabou o peso no ombro, né? Ele não precisou mais carregar esse trisavô para ser aplaudido, né? Então, esses aplausos que ele recebia na internet, milhares de seguidores, aquilo estava sufocando ele, porque ele não era o que ele estava tentando provar o valor dele o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro provando o valor também, ninguém vai deixar de provar o valor, a gente está, mas não é olha para mim o tempo inteiro, né? Não é assim, digam, o meu valor depende do seu olhar. Isso muitas pessoas vivem assim. Se você olhar para mim e me aprovar, ótimo, então realmente eu tenho valor. Mas se você olhar para mim e me reprovar, então o poder está com quem me olha, não está comigo mais. E eu sou um simples bonequinho na mão da vida. E não é assim, né? Eu sou uma mulher adulta, tenho responsabilidade, tenho vontades, eu tenho metas e eu tenho que me alimentar, não é o outro que vai me alimentar. Quando eu faço essa live de manhã, todos os dias de manhã, eu estou me alimentando. E junto eu estou levando as pessoas que têm vontade de comer dessa mesma comida. E isso me alimenta mais ainda. Mas se as pessoas não me aplaudirem, ou não entrarem, ou não estarem, eu vou estar aqui igualmente, né? Então, eu não fico assim, olha para mim, olha quanto eu valho. Não, nós temos uma coisa maior. Então, esse mesmo influenciador, quando eu conversei com ele, e até perguntei, mas você está da área da indústria, como é que você me chama uma consteladora para entrevistar? Se bem que eu faço constelação de empresa também. E aí, nós trabalhamos um pouco e eu falei, começa a falar a sua verdade, fala aquilo que você sente, fala a tua necessidade, busca falar de você, fala de você. E naquilo que você acredita, né? É claro que ele perdeu um monte de likes, um monte de seguidores, mas ele encontrou a alma dele, né? Então, a minha pergunta hoje é: teve um momento na vida que você percebeu que ter não era o suficiente? Não, porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho X filhos, tenho um emprego, eu tenho um carro, outro carro. Teve um momento que você percebeu que ter não era suficiente, né? Que tudo que você tem e você continua sentindo um vazio interno. Teve esse momento? Será que tudo isso que a gente tem não será reflexo da nossa vaidade? É pra gente pensar, né? É pra gente pensar.
Hoje eu estou falando em 2 canais diferentes, é muito interessante isso, eu nem sei como isso vai rolar. Estou em 2 celulares porque eu descobri hoje de manhã que o meu celular não tinha carregado durante a noite e eu fiquei com medo de cair e lembrei que eu tinha outro celular, então cada um num endereço. Um é no Débora Gang Família, que é onde eu estou vendo que as pessoas estão entrando, e o outro é o Débora Gang, que eu falo com vocês todos os dias. Então, vamos ver o que isso vai dar. Cada dia temos uma história diferente, e isso é a maravilha da vida, né? Lembrando que essa live, assim que terminar, hoje vai subir nos 2. Interessante isso, tá? Divertido. Vai subir e depois eu vou assistir e vou fazer um resumo no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp que você pode participar, pode entrar, o link está aqui em cima na minha bio, onde todo dia eu coloco o resumo daquilo que eu falei. Todo dia tem um resumo do verso e o que foi comentado aqui vai junto no resumo, tá bom? Então a gente de alguma forma se alimenta. Ou se pode, o vídeo fica gravado, então se você não pode ver aqui ao vivo, você pode ver mais tarde, na hora que você quiser, ou no dia que você quiser, e o texto tá lá todos os dias para você acompanhar também, ok? E agora, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, eu super fico feliz. Olha, entrou um monte de gente aqui, eu não acenei antes, porque eu não estava nem vendo, agora que eu vi. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quem entrou agora, nós estamos nos preparando para a nossa meditação. Então, a minha sugestão é que você repita as frases que eu trago em voz alta, para que você ouça a sua própria voz e isso fique registrado aí na sua mente, tá? Então, vamos lá. Então, vamos observar se aquilo que nos move vem da alma ou vem da nossa ansiedade. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu quero, porque eu estou ansiosa, porque eu preciso fazer, ou isso vem da minha alma. Vou de novo me citar de exemplo, porque é o que eu tenho, sou eu mesmo. Eu estou aqui todos os dias, me propus a ler o livro de Eclesiastes todos os dias. Às 7h59 eu abro e às 8h eu começo a leitura. Mas eu faço isso porque é ansiedade? Ou eu faço isso porque realmente foi um chamado da minha alma? No meu caso, eu sinto que foi o chamado da minha alma, porque não é nem um pouco divertido num sábado acordar às 7 da manhã, ou num domingo acordar às 7 da manhã, não ter dia de não acordar cedo para poder ler o trecho com você, com quem estiver comigo, né? Então é um chamado de alma, eu sinto isso assim, então não é pesado, é divertido, é legal. Eu estou conseguindo falar e compartilhar aquilo que eu estou pensando sistemicamente, agora trazendo Jung, que eu também estou estudando, então fica divertido, é novo, né? Mas eu não estou aqui para provar nada, né? Então, a ação, vamos repetir, a ação mais sábia nasce de um silêncio interno. E a paz vale mais do que a perfeição. A paz vale mais do que a perfeição. A mensagem de hoje é essa: a paz. Paz interna, paz de alma, o sossego, a minha verdade, a sua verdade compartilhada. Vale mais do que a perfeição. A gente não precisa ser perfeito, não precisa acertar o tempo inteiro, mas precisa fazer com paz. Estou no caminho. Hoje deu um monte de coisa, nossa, que atrapalhou. Derrubei o café aqui na mesa, não tinha celular, no final não caiu. Os 10% eu botei para carregar, funcionou.
Oi, Renata, tá gravado, tá? E a gente tá aqui, e eu tô feliz de estar aqui, e tô feliz de quem tá aqui comigo. Então, um abraço muito carinhoso, um beijo estalado, siga em paz, temos um dia de paz, um dia lindo pela frente, sábado. Espero que seja de descanso para todos nós. E nos vemos amanhã, domingo, no dia 20. Amanhã estaremos há 20 dias conversando diariamente. Não é uma maravilha? Super feliz. Então, beijo, fiquem bem. Bom sábado.